Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über unsere deutsche brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. Começa neste momento mais um programa Unsere Familien aqui na Vale TV sobre esta relação teuto-gaúcha, teuto-brasileira, sobre a história, a cultura e pessoas que nas suas áreas de atuação trabalham muito pela divulgação desta cultura e pela nossa região. Temos a felicidade de ter conosco aqui hoje Nêmora Meinke, da cidade de São Leopoldo, nossa vizinha, e proprietária da Voves Biscoiteria, biscoitos artesanais, né? Que vem nos contar sobre toda esta questão envolvendo Advento, Natal, festejos, né? E essa arte alemã relacionada a esse tema. Isso aí. Ich danke dir deine Einladung, ne? Und ich bin sehr froh, dass ich hier bin. Ja, ich habe schon gesagt, dass ich auch, wie kann ich sagen, ich bedanke mich. Wir bedanken uns, ne? Diese Gelegenheit über dieses Thema sprechen, né? Ah, wie gut. Ja, Nêmora, que você, as pessoas que ainda não conhecem, né, você estudou, se dedicou muito para hoje ser proprietária desta empresa, toda essa dedicação, esse trabalho relacionado a esta cultura. Que você primeiro nos contasse então um pouco, né, sobre como que surgiu a Voves Biscoiteria e esse teu trabalho tão consolidado hoje, tão presente, tão grande aqui na região e por esse estado, por esse país afora. Bom, eu na verdade fui criada numa típica família alemã aqui no oeste de Santa Catarina, né? Os meus avós saíram de Cachoeira do Sul e foram para o oeste de Santa Catarina desbravar lá aquelas terras naquela época. Sim. E a minha avó tinha o forno de barro, né? A minha outra avó tinha restaurantes, então a gente sempre viveu em torno daquela cozinha gigante, né? Do forno a lenha, do fogão a lenha. E os momentos mais felizes da minha vida sempre foram assim, dentro da cozinha, né? Da gastronomia. Quando eu era pequena, eu adorava brincar de fazer docinhos de barro e brincar com isso. E eu nunca esqueço a primeira vez que eu fiz o meu primeiro bolo e presenteei a minha mãe com o meu primeiro pedaço de bolo, a emoção que eu senti com aquilo. Então, desde pequena eu tenho a gastronomia, a cozinha, né? Assim, na veia mesmo, né? Sim. E é uma tradição, né? As avós, que são as responsáveis nas famílias alemãs de passar essa tradição da gastronomia, dessa cultura do alimento, né? Dessa cultura de estar em torno da mesa, sempre foi muito forte, né? Eu tive avós matriarcas, assim, que passaram isso muito bem para os netos. E eu sou uma apaixonada por gastronomia por isso, né? Então, eu acabei estudando hotelaria porque não existia gastronomia na época que eu estudei. Mas nessa época você estudava aqui? Eu fui para a Alemanha com 18 anos e voltei. Quando eu voltei, fui fazer a faculdade e não existia gastronomia. Então eu fiz algo que fosse mais próximo, que era a hotelaria. E acabei trabalhando em hotel 5 estrelas na área de alimentos e bebidas, mas não dentro da cozinha, né? Eu era a gerente do chefe de cozinha, a gerente do bartender, eu organizava os eventos, toda a gastronomia dos eventos, então eu trabalhava com a gastronomia, mas eu não colocava a mão na massa, né? E depois acabei indo para a área da docência, ensinando técnicas, né? Então a técnica do corte, o nome das massas, o nome dos molhos, mas a teoria. E depois o pessoal ia para a cozinha praticar o que eu ensinava, né? Cardápios, né? Planejamento de cardápios e tal. E eu sempre fiquei com esse vazio, assim, poxa, eu preciso pôr a mão na massa, preciso pôr a mão na massa. Acabei indo para o Nordeste, trabalhei lá, voltei para o Rio Grande do Sul e acabei estudando turismo por algumas coisas que foram acontecendo e eu embarquei, trabalhei na área do turismo e chegou um momento, no poder público, chegou um momento em que eu
que eu não me sentia mais feliz com aquilo que eu estava fazendo. Eu não queria mais aquele meio político. E também estava um pouco cansado de voltar para a hotelaria e disse, eu preciso voltar para a cozinha e resgatar aquela menina que fazia docinhos de barro, né? E quis sempre fazer um restaurante alemão, porque foi o meu TCC, restaurante alemão. Mas não tinha dinheiro para abrir um restaurante que precisava de equipamentos e tinha muito medo de investir nisso, pedir empréstimo para isso, enfim. E aí foi um dia que a minha mãe disse, minha filha, vamos fazer biscoito. Porque quando eu era secretária de turismo, a gente resolveu resgatar a gastronomia alemã no município de São Leopoldo, porque estava se perdendo, através de oficinas de biscoito. E as pessoas diziam, vocês têm que vender esse biscoito, vocês têm que vender esse biscoito. Não, eu não queria vender biscoito, né? Nunca pensei em vender biscoito. Mas naquele momento, a minha mãe disse, vamos vender biscoito, dá para fazer em casa. E a gente começou. Aí o pai disse para mim, Nêmara, eu moro na Alemanha. Eu disse, pai, tu vai ter que dar uma força, eu vou sair do meu trabalho e vou precisar um pouco de apoio financeiro, né? Porque né, tinha uma filha, enfim, tenho uma filha. E ele disse, não, eu vou fazer melhor. Tu vai vir para a Alemanha, vai ficar 3 meses aqui, eu vou falar com os meus amigos pastores, porque ele é pastor. Da igreja luterana. Que recebem biscoito de todas aquelas senhorinhas, né, no Natal. Eu vou pedir para eles escolherem 2 biscoiteiras que eles acham as melhores, né, para elas abrirem as suas casas e te ensinar a fazer biscoito. Mas que apoio do teu pai. E aí eu fui, né. Me mandei para a Alemanha e aprendi lá com o segredo daquelas senhorinhas mesmo, assim. Teve uma delas que abriu um gavetão um dia, assim, Frau Ziegler. Abriu um gavetão, furungou lá, pegou uma faca de prata, assim, uma faca que era grande porque ela me ensinou a fazer o biscoito e tirar da bancada, né? Claro que eu não faço assim, né? Ela fala, tirar da bancada, assim, né? Essa faquinha aqui é da minha Ua Großmutter, da tataravó dela. É. Uma faca de prata. Ai, essa faca é fininha, é boa, né, para tirar da bancada e a gente vai usar, não me deu a faca, mas a gente vai usar aqui neste momento porque ela vai te dar sorte lá no Brasil. Então, olha onde eu fui buscar, né? Sim. Fui buscar realmente na raiz. Esse carinho, essa atenção das pessoas. E porque eu não queria, eu já tinha vários biscoitos que eu aprendi das minhas avós, né? Minha mãe ensinou, porque é uma coisa que passa de geração em geração. Mas eu queria uma coisa mais clássica mesmo, eu queria trazer o Plätzchen alemão, que a gente não encontra aqui, né? E hoje eu não sei se não sou a única especialista em biscoitos alemães no Brasil, assim, porque eu realmente não vejo outra pessoa. Mas você permaneceu aqueles 3 meses lá? Permaneci aqueles 3 meses lá, aprendi. Teve essa aula prática também, né? Com elas. Também fiz outros cursos. Eu ia dizer, com certeza tem teoria. Sim, eu fui para Nuremberg, que é a capital mundial do Lebkuchen, né? Que, puxa vida, né? Experiência fantástica lá também. Tanto que a gente tem o Elisen Lebkuchen, que é o mais tradicional lá de Nuremberg, né? Que é feito de amêndoas. Trouxe para ti. Sim. E aí aprendi, assim, os biscoitos mais clássicos, né? Eles têm mais de 300 tipos de biscoitos. A gente... Eu aprendi alguns, e alguns eu produzo em alguns momentos especiais. Tem outros que eu adaptei um pouquinho com alguns ingredientes brasileiros, então eu também tenho uma linha Brasilidade, né? Então não é só, é o biscoito que tem a base. Mas são dezenas de produtos. A gente tem 12 sabores, né? Tem a linha sabores, são 12 sabores. E esses 12 sabores acabam se transformando em vários outros produtos. E os decorados também, né? Isso eu vou falar depois. Em vários outros produtos e em algumas épocas especiais, como agora no Natal, eu tenho além dos 12 sabores, né? Por exemplo, eu tenho uma caixa que se chama a caixa gourmet de Weihnachtsplätzchen. Ali, então, eu só faço aqueles 6 sabores no Natal, não faço em outra época, porque são os biscoitos legítimos de Natal, né? Bem, antes de a gente adentrar... A gente já foi, né? Já foi ainda. Mas com certeza nós temos muito, inclusive para outros episódios, né? Mas assim, se você também puder destacar para nós o tanto dessa tradição alemã, germânica, do advento, do presépio, da árvore de Natal, né? Como isso se desenvolveu, e a gente sabe que todas essas tradições, e aí depois... né, os biscoitos, todas essas tradições ligadas à região que hoje a gente conhece como Alemanha. Na verdade, o advento para as famílias cristãs, né,
ele é muito levado a sério. Então, a partir do dia 1º de dezembro, a gente começa a se preparar para a chegada do Jesus Menino. Eu costumo dizer que o meu pai me disse isso um dia e eu nunca tirei isso da minha cabeça. Eu costumo comparar isso como se fosse os 9 meses de gestação à espera de uma criança, né? Então, a gente tem esses dias, do dia 1º ao dia 25, para fazer um enxoval, né? Mas a gente não faz um enxoval, a gente acaba fazendo algumas atividades que fazem parte, então, das atividades do Advento. Então, no dia 1º, as crianças ganham o calendário, o Advent Calendar, né? Onde cada dia eles abrem uma janelinha, ou então a gente pode usar a criatividade, pode pendurar saquinhos. Eu já vi o calendário de Advento como um mobile com saquinhos pendurados, né? Caixinha de fósforo, fazer um trenzinho com os dias, e então cada dia ali a criança tira uma surpresinha. Mas o calendário de Advento, a história mesmo, foi através do biscoito. Uma mãe, sempre ouvindo a criança perguntar: mãe, quantos dias faltam para o Natal? Quantos dias faltam para o Natal? Enfim, ela teve a ideia de fazer um calendário com Lebkuchen. Então, ela fez vários Lebkuchen e numerou de 1 a 24, né? E essa criança, então, poderia comer cada dia um Lebkuchen. Então, o calendário de Advento, que faz parte, então, da primeira comemoração, assim como a vela, né? A primeira vela no domingo. Exato. Ela surgiu com biscoitos. Então, ele é muito tradicional, né? Hoje a gente põe presentinhos, outras coisas, não só biscoito. Então, primeiro o calendário do Advento. Aí o acendimento da primeira vela. A cada domingo do Advento, isso. Se acende uma das velas, né? Do Advento. E se canta músicas, né? E se reúne com a família. Alguns fazem orações, outros cantam música, outros simplesmente só acendem a vela, né? Para então marcar os 5 dias, os 4 domingos, né? Que aí tem a ver também com os Reis Magos e com toda aquela caminhada deles. Outra atividade é o pinheiro, né? De Natal. Que aí eu tenho a minha história do pinheiro, a minha versão que foi contada, né? Como que surgiu o primeiro pinheiro. E que também o primeiro pinheiro, ele era antigamente enfeitado com maçãs, com biscoitos e com fitas, né? As maçãs era a pureza, né? As fitas era a alegria de viver e os biscoitos a fartura, né? Então os primeiros pinheiros foram decorados com biscoitos, né? Então o biscoito está sempre presente. E essa atividade de fazer biscoito em família é o momento de reunir, né? Reunir e fazer alguma coisa em conjunto para presentear, a alegria de dar presente para o outro, né? Assim como o presente que a gente presenteia no Natal é a alegria de dar presentes, assim como a alegria de Jesus Menino, que foi um presente para a gente, né? Então, são atividades que não podem faltar durante esse mês de dezembro para a gente se preparar para a chegada do Jesus Menino, né? E nessa preparação, e com biscoito e com doces, você também puder destacar para nós, né, alguns desses, claro, desenvolvidos por você, né, na tua empresa e na tua biscoiteria, né, e os detalhes, naturalmente, sobre eles. A gente tem um dos biscoitos super famosos, assim, que é o Linzer, que na verdade o Linzer é um biscoitinho que vocês já devem ter visto em algum lugar, que é um biscoitinho que parece um sanduichinho com um miolinho de geleia, assim. Ele é vazadinho com miolinho de geleia. Esse é o Linzer, que surgiu através de uma torta, que é uma das tortas mais famosas, na verdade, na Áustria. Ela é uma torta austríaca. E alguns dizem que o criador desse biscoito foi uma pessoa que se chamava Linzer. Outros dizem que foi em homenagem à cidade de Linz. Não se sabe bem ao certo. Mas é um biscoito bem interessante, que desmancha na boca, feito com amêndoas. A massa é feita com amêndoas e açúcar confeiteiro, então ele fica uma massa muito delicada. Esse é um biscoito que não pode faltar entre os Weihnachtsplätzchen. Os Lebkuchen, os diversos Lebkuchen, né, que tem Herzenlebkuchen, tem Liesenlebkuchen, que é um dos mais chiques e famosos, e por isso que eu tenho ele na minha biscoiteria. Legal. O Honiglebkuchen, o Ingwerlebkuchen, que nada mais é
do que o biscoito daquele boneco de biscoito, que é o Gingerbread Man, que todo mundo acha que é americano, mas ele é alemão, então ele foi o primeiro biscoito, o homem de biscoito foi feito na Alemanha, com esse biscoito de gengibre, que é um Lebkuchen, é um dos primeiros Lebkuchen que surgiram. O Speculatius, ele é um biscoito que tem uma forma de madeira vazada, assim, esculpida, né? Esculpida. E a gente pega um pedaço de massa, enche de farinha, coloca um pedaço de massa, aperta, e ele vai ter sempre um desenho romântico de um casalzinho ou de um homenzinho com uma mulher com flores na mão. E antigamente, na Idade Média, ele era feito só para os reis e para as rainhas com os brasões, né? Então eles tinham esse... Aí põe a farinha, amassa o biscoito ali, tira um por um, assa, depois passa o pincel para tirar a farinha. Então, sim, o biscoito ele é mais fininho. Claro que na Alemanha hoje tem máquina de rolo que blá 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 faz, né? Sim. Eu não tenho essa máquina, eu também não vou fazer um por um, então a gente faz em formatinho de coração. Sim. Mas é muito procurado, Speculatius, desde a Idade Média, né? Os de colônia também são muito também, apreciados. Isso. Aí tem o Elisenlebkuchen, que eu estava falando também, que é um biscoito que é feito para ser Elisenlebkuchen, ele só pode ter 11% de farinha. O meu não tem nem farinha de trigo, o meu não tem nada, o meu é só amêndoas e frutas com ovos. Ele é super úmido. Tem o Choco Elisen, que é coberto com chocolate, tem o Elisenlebkuchen normal, que é com um glacezinho de limão. A gente aqui fez uma versão um pouco diferente, porque eu tive um pouco de dificuldade de padronizar o tamanho dele, então eu fiz umas bolinhas, então a gente chama de bolinha de amêndoa sabor Elisenlebkuchen, né? E o bolinha de amêndoas nos facilita a vida. Sim. Porque as pessoas chegam lá querendo bolinha de amêndoas, né? Ou o biscoito do nome estranho, então... o biscoito do nome estranho. Aí a gente tem o Vanillekipferl, que é uma luazinha, né? Uma luazinha de amêndoas, que é maravilhoso, vai um açúcar em cima. O Kokosmakronen, que é um clássico que as pessoas apelidaram de... como é que eles apelidam? Doce nuvem, porque parece uma nuvenzinha, então as pessoas apelidam os biscoitos. O Buttergebäck, que é um biscoito que eu hoje ele é um carro-chefe para mim nas datas comemorativas, porque no Natal ele é feito em formato de estrelinhas coloridas, né? Então ele é um biscoito mais em conta para dar de presente, para comprar para empresas, e as crianças adoram. No Natal ele se transforma, na Páscoa ele se transforma em ovinhos coloridos, no Dia das Mães em florzinhas, assim, no Dia dos Namorados em corações vermelhos, mas ele é o Buttergebäck, que é o mais tradicional, assim, butter, manteiga. Ele vai uma raspinha de limão, um pouquinho de canela e rum, então ele tem um aroma, assim, delicioso. A gente tem o Spritzgebäck, que é aquele biscoito da colônia que usava aquela máquina, sabe? Por isso o Spritz. A máquina, o Spritz, na verdade, na Alemanha ele não é feito com aquela máquina, ele é feito em Spritz mesmo, eles têm um outro tipo de maquininha, eles colocam tipo num saco de confeitar. Mas a gente faz, e a gente começou a fazer naquela máquina, eu e minha mãe, as loucas, a gente começou a fazer naquela máquina, hoje a gente tem uma máquina, agora a gente tem uma que põe na tomada, né? Facilita. Mas ficava, e uma apertava a massa e a outra manivelava, né? Ficava na manivela. A gente fazia assim, e aí a medida do dedo para ficar padrão. O de goiaba, né? Que esse para mim é um típico biscoito colonial, né? Porque é o biscoito de manteiga que atravessou, né? Junto com os navios, a receita atravessou o oceano, chegou aqui. E ganhou a goiaba do mato, né? Que o colono achou a goiaba, fez a chmia e colocou ela, então, colocou a chmia no biscoito, e aí a gente tem realmente o nosso biscoito colonial, né? E qual mais? Aí o de limão, que é uma receita de lá. Castanha do Brasil, e aí eu peguei um biscoito de amêndoas alemão, coloquei a castanha do Brasil, que é a castanha do Pará, que hoje a gente chama de castanha do Brasil. E aí, um saboroso biscoito, né, brasilidade, que os alemães, quando vêm aqui, vão me visitar, enlouquecem, não podem sair sem. E o de maracujá, não podem sair sem.
Aí tem o de café. Então, a maioria a gente coloca nomes alemães, né? Ai, mais um monte que a gente vai fazendo assim durante... Sim. E, na verdade, tem biscoito pro ano inteiro. Tem biscoito pro ano inteiro. Mas a procura deve ser maior também nesse período. Sim, a gente tem esses 12 sabores que eu falei que a gente tem durante o ano todo. Eles se transformam em vidros, o vidro sempre tem. Eles se transformam em uma caixa de degustação, que sempre tem também. Eles vão para uma sacolinha com biscoito decorado. O biscoito decorado, ele veio, eu não queria fazer, porque o biscoito decorado vai corante, eu não queria colocar esse tipo de produto no início. Aí as clientes, não, Débora, tem que fazer biscoito decorado, tem que fazer. Eu fui fazer. E foi a melhor coisa, porque ela dribla com a sazonalidade, né? O biscoito, ele é muito sazonal. Quer dizer, agora no Natal a gente está lá, enlouquecido, com 15 funcionários trabalhando, né? Passa o Natal, eu reduzo os funcionários e eu não vendo mais tudo aquilo. E como eu vou manter, então, os funcionários, os colaboradores, né? Como eu vou manter os nossos colaboradores quando eu não vendo tanto biscoito, né? Então, o biscoito decorado acaba driblando a sazonalidade e eu criei também uma linha integral que eu vendo para as lojas que também me ajuda com a sazonalidade, né? São todos com base de receitas alemãs, né? O biscoito decorado tem uma receita bem famosa também que é americana, mas a gente usa a base de biscoito alemão, que é o Buttergebäck que eu falei agora há pouco, né? Então, a gente faz uma arte linda, a gente realmente, assim, eu consigo fazer rosto de princesa exatamente igual a princesa da Disney eu consigo fazer, né, no biscoito decorado. Então é muito treino, né, são técnicas que a gente utiliza, treino, né, eu hoje dou aula disso também, né, e então além do biscoito ser saboroso, além de a gente ter essa linha super tradicional, o mais tradicional do mundo, além de a gente ter a nossa linha Brasilidade, a gente também tem uma linha que é arte pura, assim, que é realmente artístico mesmo, né? Que a gente consegue fazer coisas lindíssimas, árvores em 3D, a casinha de biscoito, né? E o impressionante, assim, a gente buscar, claro, que está nas nossas raízes, nas origens, né? De um país que a gente pode aprender tanto, que é a Alemanha, mas você trazer e divulgar isso, como eu disse, assim, estado afora, país afora, porque a nossa, alguns que nem você disse, adaptados, né? Agora muitos genuinamente como se faz lá, né? Como se faz lá. Se produz exatamente lá. Como se faz lá, né? Tem ingredientes que tem um que a gente usa que é um tipo de uma fruta cristalizada, mas é só de laranja e de limão, que eu tenho uma dificuldade muito grande de encontrar. A gente faz para ter, né? Então a gente realmente consegue fazer como é lá. Exatamente como é feito lá. Infelizmente o nosso tempo é curto, né? Tá quase acabando, né? Com a gente querendo ouvir mais, e eu vejo a importância, a gente vai, através do nosso programa, a gente divulga aí bastante, até fora do estado, e dentro dessas conexões de tantas pessoas interessadas em tantos assuntos, e muito neste também, né? Culinária, gastronomia, biscoitos. Débora, que você pudesse deixar aos nossos telespectadores, né, uma mensagem final aí também pode ser de final de ano, de Natal, sim. né, mas também assim de a gente manter viva essa cultura, né, e parabéns, porque a gente percebe que você já foi muito mais além, né, e é isso que é o sucesso também do teu trabalho. Eu tenho muito orgulho de justamente isso, assim, de conseguir honrar minha família, né, e manter uma tradição, transformar a minha tradição num negócio de sucesso, né? E eu percebo que eu acabo servindo de inspiração para outras pessoas. Eu hoje formo outras biscoiteiras que estão conseguindo se sustentar suas famílias através de uma tradição que é tão importante para mim. E isso no Brasil inteiro. E no momento em que eu consigo fazer com que essas pessoas sintam o amor que eu sinto, que eu tenho pela minha tradição, e multiplicar isso ainda, aí eu me sinto muito feliz, né? Eu acho que não tem como dar errado. E aproveitem esse advento para fazer biscoito em família. Eu acho que isso é um momento muito bonito que a gente pode ter com os filhos, com os avós, chama os velhinhos para participar. E que é muito bonito celebrar esse mês de advento, esperando a chegada do Jesus Menino. Eu acredito que a maioria dos nossos telespectadores comungam, né, das nossas ideias de que é o período mais bonito do ano. Né? Eu acho também. Exato. Então, muito obrigado, Débora, Eu que agradeço. pela tua presença,
por divulgar aqui comigo e com os nossos telespectadores, né, o teu trabalho e todo esse conhecimento. Obrigado a todos vocês, nossos queridos telespectadores, aqui na Vale TV, no canal 14 da NET, e que também nos acompanham pela internet, pelo Facebook e pelo YouTube.